Olá, querido irmão, querida irmã, bom dia. Hoje, 3 de dezembro, a igreja celebra a festa de São Francisco Xavier. Este santo nasceu nas terras de sua própria família, denominada Xavier, no reino de Navarra, na Península Ibérica, no dia 7 de abril de 1506. Foi o filho caçula da família. Seu pai se chamava Juan de Rasson e era uma aristocrática conselheiro do rei de Navarra, João III. Sua mãe se chamava Maria Xavier. Era também de uma nobre família da cidade de Navarra. Em 1512, o reino de Navarra foi atracado por tropas castelhãs. Sua família lutou, resistindo à invasão, mas perderam a luta em 1515. Nessa época, Francisco tinha quase 9 anos. Seus irmãos foram presos e condenados a morrerem depois de passar um tempo na masmorra. Porém, eles conseguiram ser libertados. Também nesse período, seu pai veio a falecer. Então sua mãe, aos 14 anos, o enviou ao Colégio Santa Bárbara, na cidade de Paris. E ali, Francisco se preparou para entrar na universidade e terminou os estudos preliminares de literatura, humanidades e filosofia. Mas também aprendeu a falar francês, italiano e alemão. E passou a lecionar filosofia. Conta-se que ele foi campeão na competição de salto em altura entre estudantes. Nesta época, ele dividiu o quarto com um francês chamado Lefebvre e um espanhol chamado Inácio de Loyola, futuro santo e fundador da Ordem dos Jesuítas. Eles, com mais 4 jovens, criaram um grupo chamado Sociedade de Jesus. E mais tarde fundaram a Companhia de Jesus, que é atualmente conhecida como Jesuítas, é uma das maiores ordens religiosas do mundo. Fizeram voto de pobreza e foram reconhecidos pelo Papa em 1541. Francisco Xavier foi ordenado sacerdote em Veneza no ano de 24 de julho de 1537. E em setembro de 1543, ele fez a sua primeira missão em um lugar chamado Costa de Pescaria. Ficava no litoral sul da Índia e a população vivia de pesca. Porém, os hindus se tornavam inimigos daquele povo, porque não aceitava a pescaria que matava os peixes. Porém, os pescadores locais se identificaram de pronto com o cristianismo, por 2 motivos. Primeiro, essa religião aceitava a sua profissão de pescadores. Segundo, eles se identificaram com os primeiros apóstolos de Jesus, que eram pescadores e tinham como símbolo da nova religião o peixe. O trabalho de Francisco Xavier converteu o povo da costa de pescaria e provocou mudanças nas ilhas da Indonésia Oriental. Por isso, ele passou a ser chamado de o apóstolo das Índias. Francisco Xavier chegou como missionário ao Japão em julho de 1549, onde foi muito bem recebido e se hospedou na casa de Angiró até outubro do ano seguinte. Depois foi para Kyoto, porém só foi autorizado a pregar em 1551.
como não falava a língua japonesa, teve que se contentar em ler o catecismo, que era traduzido pelo amigo Angirol. São Francisco Xavier, porém, foi perseverante e paciente. Alguns anos mais tarde, sua missão no Japão começou a dar frutos. No seu ardor missionário, ele aprendeu a língua japonesa, na qual escreveu um livro que falava da criação do mundo e sobre a vida de Jesus Cristo. Depois, ele foi substituído por outros padres jesuítas, os quais supervisionou durante um tempo. Então regressou à Índia para fazer ainda inúmeros trabalhos de evangelização. No dia 3 de dezembro de 1552, Francisco Xavier faleceu deitado na esteira, com o crucifixo que o amigo Inácio de Loyola tinha lhe dado. Seu sepultamento foi em São João, mas seus restos mortais, que continuavam incorruptos, foram levados temporariamente à igreja de São Paulo, em Malacá, em 1553. Em seguida, seus restos mortais são levados para a Basílica do Bom Jesus de Goa. Seu corpo pode ser visto ainda hoje numa caixa de vidro e prata. As peregrinações ao local começaram em dezembro de 1637. Um osso do braço direito de São Francisco Xavier está na igreja de São José, em Macau, na Índia, em um relicário. Então, foi a partir de sua morte que muitas igrejas foram construídas em sua homenagem. São Francisco Xavier tinha um dom de prever o futuro, ver os fatos que aconteciam em outro lugar e aclamar as tempestades. Na arte, sua imagem é associada a um caranguejo e um crucifixo, símbolo relacionado com um grande milagre que aconteceu quando São Francisco navegava na região das Ilhas Molucas, as quais ele evangelizou e onde viveu muitos anos. Durante um forte temporal, os marinheiros gritavam pela ajuda de Deus. Então o santo, com calma, mergulhou seu crucifixo de madeira no mar agitado. Na mesma hora, as águas se acalmaram e o crucifixo sumiu ao mar. Ao desembarcarem na praia, os marinheiros, assombrados, viram um caranguejo sair da água com um crucifixo. Xavier o recolheu e o animal voltou para o mar. Porém, São Francisco nunca disse uma palavra sobre o acontecido. Ele foi beatificado em 25 de outubro de 1619 pelo Papa Paulo V e, junto com Inácio de Loyola, foi canonizado em 1622 pelo Papa Gregório V. Ele é considerado o protetor dos missionários e, oficialmente, é o padroeiro da nossa cidade de São Salvador. E a igreja celebra o seu dia hoje, em 3 de dezembro. Por esses feitos, vamos pedir a São Francisco Xavier que rogue a Deus por nós. Oremos. Ó Deus, que pela pregação de São Francisco Xavier conquistastes para vós muitos povos no Oriente, concedei a todos os fiéis o mesmo zelo, para que a Santa Igreja possa alegrar-se com o nascimento de novos filhos em toda a terra. Isso vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenham todos um bom dia.